Você provavelmente já ouviu alguém dizendo que o Supremo Tribunal Federal não deixa o presidente governar. Mas você sabia que isso é basicamente uma das suas obrigações? Chega mais que eu explico isso tudo direitinho. O sistema de governo que nós usamos aqui no Brasil, que é baseado em um presidencialismo que divide os poderes entre judiciário, legislativo e executivo, surgiu na Constituição dos Estados Unidos de 1789. É claro que a ideia de separação de poderes já existia na literatura ocidental em autores como John Locke e Montesquieu. No entanto, ela só foi ser colocada em prática e tendo a figura do presidente como o representante do executivo nos Estados Unidos. E qual era a intenção dos americanos daquela época quando optaram por um regime de governo presidencialista com a divisão dos poderes? Primeiramente, nós temos que lembrar que a Constituição dos Estados Unidos foi elaborada como uma tentativa de criar um governo central para uma jovem nação que antes encontrava-se organizada em forma de confederação, sem um governo único, onde os estados eram soberanos e autônomos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também havia acabado de sair de uma guerra contra a Inglaterra, cuja principal prerrogativa era a de que o rei e o parlamento inglês agiam como tiranos contra o seu próprio povo, tirando-lhes a liberdade. Era preciso, então, encontrar uma justa medida para o estabelecimento de um governo que impusesse ordem sobre seus governados sem que esse governo se tornasse também um novo tirano. Em outras palavras, o desafio era criar um governo que tivesse o poder de proteger a liberdade, ao mesmo tempo que não tivesse poder suficiente para destruir a liberdade. E a solução para essa equação era separar as joias do infinito para que nenhum governante se tornasse o Thanos. I understood that reference. Ou seja, dividir o poder em 3 partes para que ninguém pudesse governar sem que não fosse questionado. Afinal de contas, nenhum ser humano é bom o suficiente para tomar decisões sem cometer algum tipo de erro, ou então deixar-se corromper pelo poder em alguma medida. E é exatamente isso o que James Madison, um dos redatores da Constituição dos Estados Unidos, nos explica em O Federalista, de número 51. Se os homens fossem anjos, nenhuma espécie de governo seria necessária. Se fossem os anjos a governar os homens, não seriam necessários controles externos nem internos sobre o governo. Mas os homens não são anjos, nem messias, muito menos heróis da Marvel. Na verdade, eles estavam muito longe disso. Para o Madison, os homens eram movidos pelo egoísmo, dominados por paixões irracionais que os levavam a agir em um espírito de manada. E diante desse quadro, era preciso encontrar uma fórmula que fosse criada por homens para governar e ser governada por homens, com todos os seus defeitos e egoísmo. Ao mesmo tempo, esse governo deveria ser poderoso, mas não tão poderoso assim. E qual era a solução? Para o Madison, era justamente a separação do poder, de maneira que isso gerasse uma estrutura de pesos e contrapesos, formadas pelo contraponto entre cada poder a ser estabelecido. E essa forma de restringir o poder não deveria ser imposta de maneira externa. Ao contrário, de forma intrínseca à própria estrutura, sempre que um dos ramos do governo começasse a abusar de seu poder, o poder que se sentisse prejudicado se levantaria contra o outro para lembrá-lo de suas funções originais, deixando cada um no seu quadrado. Como escreve o próprio Madison, a insuficiência deve ser suprida imaginando a estrutura interna do governo de tal modo que as suas partes constituintes possam, através de suas relações mútuas, construir os meios de manter-se umas às outras nos devidos lugares. Então, os diferentes ramos de governo deveriam ser criados de tal forma que equilibrassem e verificassem o poder um dos outros. Beleza, mas como isso seria possível? Para o Madison, a solução estava na independência desses poderes, de maneira que eles tivessem vontade própria e fossem capazes de possuir uma estrutura de gerenciamento que fizessem com que cada instância de poder tivesse interesses próprios e, consequentemente, uma base tão bem constituída que os membros de cada um desses poderes, abro aspas, tivessem tão pouca intervenção quanto possível na nomeação dos membros dos outros poderes. Ou seja,
Cada poder deveria ser tão independente quanto possível para que, caso se sentissem incomodados quando um dos outros poderes invadissem o seu campo, ele tivesse força e estrutura própria para reivindicar a sua autonomia. E para que isso fosse possível, a própria Constituição estabeleceria obrigações para cada um desses poderes, dando-lhes tarefas para a vigilância dos seus pares. Por exemplo, o Poder Executivo deve impor limites ao Poder Legislativo vetando suas leis. Já o Poder Legislativo impõe limites ao Poder Executivo com a sua prerrogativa de impeachment e afastamento do cargo no caso do presidente. O Poder Judiciário pode verificar os outros dois poderes, decidindo sobre a constitucionalidade das leis e dos decretos e medidas provisórias do presidente. Ou seja, quando um dos poderes não deixa o outro governar, pode ser que simplesmente ele esteja avisando ao outro poder que ele ultrapassou os limites impostos pela Constituição. E para que esses poderes tivessem de fato força para peitar os seus pares, era preciso que esse poder fosse igualmente dividido para que eles fossem igualmente poderosos. Mas não é exatamente isso que aparece na Constituição, nem lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Porque se a gente olhar direitinho para a Constituição, nós veremos que entre os três poderes, aquele que possui maior poder é o Legislativo. Afinal de contas, é ele quem julga o presidente, os ministros da corte em caso de impeachment, é ele quem avaliza a nomeação de um ministro da corte e é ele também quem faz as leis. E isso é algo que o próprio Madison havia percebido. Ainda no Federalista 51, ele vai dizer que, abro aspas, o remédio para este inconveniente é dividir a legislatura em diferentes ramos e torná-los, por diferentes modos de eleição e diferentes princípios de ação, tão poucos ligados uns aos outros quanto a natureza de suas funções comuns e sua dependência comum da sociedade. E mais uma vez, qual é a solução para fazer com que alguém tão poderoso fique menos poderoso? Ora, dividindo o seu poder. E foi justamente isso que a Constituição dos Estados Unidos e a do Brasil fizeram, decompondo o Congresso em dois, a Câmara dos Deputados e o Senado. Agora, se você acha que a separação dos poderes parou por aí, devo desapontá-los. Madison era tão obcecado com essa estratégia de limitação de poderes que ele acreditava que o próprio sistema federalista que eles estavam criando e que inspira a nossa Constituição aqui no Brasil era também uma estratégia de limitação dos poderes. Para ele, ao reagirem quando outros poderes da federação lhes retiravam autonomia ou lhes impusessem regras absurdas, tanto os governadores quanto as legislaturas locais também cumpriam com essa função de impor barreiras ao poder federal. E para se proteger, eles poderiam invocar inclusive a força de um dos três poderes federais contra aquele que havia se voltado contra eles. Acho que vimos algo parecido acontecer aqui no Brasil, ou será que eu tô enganado? Mas voltando aos poderes do governo federal, você pode até estar pensando que o Supremo ainda possui privilégios perante os demais, uma vez que nenhum de seus membros são eleitos pelo povo e podem ficar em seu cargo de maneira vitalícia. E vejam, vocês não foram os únicos que pensaram dessa forma. Na realidade, os próprios opositores da Constituição, lá na época em que ela foi criada, já haviam feito essa interrogação. E para responder a essa indignação, nós devemos olhar para um outro documento que foi escrito por Alexander Hamilton em O Federalista de número 78. Para Hamilton, a vitalicidade dos cargos era fundamental para que o judiciário fosse de fato independente, mantendo o tal equilíbrio de forças que o Madison tanto queria. Segundo ele, como os ministros eram nomeados pelo presidente e aprovados pelo Senado, para que eles não ficassem em dívida com esses outros poderes, eles deveriam ter garantia de que permaneceriam em seus cargos, mesmo quando tomassem medidas que fossem contra um desses poderes. Além disso, nomeações vitalícias tornam possível que os juízes governem idealmente com imparcialidade, sem ter que se preocupar em agradar o povo em época de suas reeleições. E para o Hamilton,
Essa medida era importante justamente para dar mais força ao judiciário, uma vez que, segundo ele acreditava, tratava-se do poder mais fraco entre os três. Abro aspas. O executivo não dispõe apenas das honrarias, mas também da espada da comunidade. O legislativo, além de controlar os gastos do tesouro, prescreve as normas que devem reger os direitos e deveres de cada cidadão. O judiciário, porém, não tem a menor influência sobre a espada nem sobre o tesouro, não participa da força nem da riqueza da sociedade. Claro, eu sei o que você está pensando, e é verdade, muita coisa mudou de lá pra cá. E hoje, mesmo lá nos Estados Unidos, o judiciário tem muito mais poder do que tinha na época dos pais fundadores, ou como acreditava o Alexander Hamilton. Porém, é verdade que o próprio executivo também se fortaleceu com o passar dos anos. Mas o fato e o ponto que eu quero abordar nesse vídeo é que essas remodelações se dão com o tempo, vão se ajustando aos testes da história e de acordo com as novas composições de uma sociedade. A própria estrutura de divisão de poderes e os instrumentos para que eles se autorregulem permitem que eles ganhem novas funções ou avancem sobre as prerrogativas dos outros, quando aqueles deixam de cumprir com as suas funções. E para ser bem honesto, nada nessa vida segue o rigor da palavra escrita. E sobretudo, justamente por serem poderes, tanto o judiciário, quanto o legislativo, quanto o executivo, eles são, antes de mais nada, entidades políticas e por isso se movem de acordo com os interesses de seus grupos de pressão, que nem sempre são bem intencionados. E é por isso que manter a independência desses poderes é a melhor maneira para se deixar sempre aberta a possibilidade para que eles se reformulem e se reposicionem neste jogo de forças. Então, por mais que você discorde dos ministros do Supremo e pense que eles são corruptos e que deveriam ser caçados, lembrem-se que se fôssemos anjos, nem mesmo precisaríamos de governo. Além disso, um Supremo que só diga amém ao poder executivo ou um legislativo que faça tudo o que o mestre mandar é a mesma coisa que dar todas as joias do infinito pro Thanos, esperando que ele não vai estalar os dedos quando achar que for conveniente. Agora, se você for daqueles que quer sim ser governado pelo Thanos, escreva nos comentários. Mas, se você, assim como eu, está cansado desse multiverso de loucura, não se esqueça de deixar um like e me seguir para mais vídeos como esse. Nos vemos em breve. Tchau!